Olá, gente! Estamos aqui novamente com o livro Mito e Corpo, do Stanley Keleman e do Joseph Campbell. Estamos ainda para fechar o capítulo 5, tá? E eu vou trabalhar com algumas coisas aqui que falam a respeito da questão da Terra Devastada, que é o princípio da jornada do herói. Eu acho esse um dos pontos mais importantes da jornada do herói. Tá? Este e a parte da morte e da ressurreição. Então, eu vou falar um pouquinho aqui a respeito da vida inautêntica. Tá? Algumas das imagens que a sociedade oferece como modelos podem dar certo. Você realmente pode operar daquela maneira. Outras não. E neste caso você falsifica. Então, de certo modo, a sua vida torna-se uma vida inautêntica. Uma vida da cultura. Este é um dos temas da lenda do Graal, daquilo que é chamado do tema da Terra Devastada. Isso é mostrado por Wolfram von Eschenbach de maneira magistral. Isso é importante de ser entendido quando ele fala aqui, né? Uma vida da cultura. Eu já deixei claro que a ideia deles não é combater, você entrar em contato com as imagens culturais e criar a partir delas um self. Né? É o diálogo interno e externo que vai ajudar a gente a formar a nossa subjetividade. O ponto que ele está falando aqui é quando a pessoa se submete completamente à imagem social. Quando ela pega aquela imagem social, encaixa-se dentro dela e segue repetindo essa imagem. Isso é a vida inautêntica. Porque ela não tem uma pessoalização, ela não tem subjetividade. Ela pode ser funcional no contexto cultural, mas ela não tem afeto. Ela não tem emoção, ela não tem subjetividade, ela não tem uma pessoa ali decidindo aquilo. Ela tem uma cultura que decidiu pela pessoa e uma pessoa que acabou sendo decidida pelas ideias, pelas culturas que já estavam ali antes dela. Então não há uma pessoalização, não há um tomar para si. E é isso que ele está falando, uma vida da cultura, onde a cultura me diz quem sou e não o contrário. Aqui ele está falando, né? A respeito da questão do grau, né? Os representantes da vida espiritual na igreja eram pessoas sem nenhuma espiritualidade. Tudo era uma farsa. A descontinuidade entre a natureza e a imagem da sociedade era tão radical que tudo estava se dissolvendo. E finalmente, dentro de 200 anos, acabou. De que maneira podemos trazer a vida de volta à terra devastada? Sendo alguém com aquilo que na Idade Média era chamado de coração gentil ou nobre, uma pessoa de sensibilidade rica e profunda para viver autenticamente, não obediente, mas vivendo da espontaneidade da compaixão e da honestidade. Essas são duas imagens que, de certo modo, acredito, estabelecem aquilo com o qual estamos lidando aqui. A máscara que você coloca sobre si mesmo, as noções morais de como você acha que deveria ser, ou a sua superioridade, estar sendo como você deveria ser. E então você descobre que dentro de si mesmo estava vivendo um menininho mal-humorado ou uma menininha mal-criada, que seria desagradável ou mal-criado deixá-lo sair. Tá? Então, essa ideia do coração gentil, que é uma ideia bem medieval, não fala assim sobre uma pessoa bonachona. Fala sobre uma pessoa que toma para si e vive a partir deste ideal, né? Vive de fato um coração gentil, um coração que está atento. Porque não é a ideia de coração gentil aqui, não é aquela pessoa que apenas fica dando para os outros. Não. É uma pessoa que pessoaliza este ato. Ela pessoaliza a gentileza, ela pessoaliza a delicadeza, a própria percepção do mundo. E o mito do Parsifal, que a gente vai ver, a lenda do Graal, que começa no próximo capítulo, né? Fala exatamente sobre isso. Um grande conflito entre a pessoa ver as coisas que a sociedade diz que tem que ser e como tem que ser, e seguir isso, e o coração dela, a percepção dela, a inteligência dela, os sentimentos dela, que estão dizendo que isso não é bem assim, mas, pô, tem que, né? Pô, todo mundo falando para ir para lá, e eu querendo ir para cá, pô, vou para lá, né? E não. É exatamente na coragem de seguir isto
que a pessoa ganha, né? E vejam, isso não é aquela coisa de, vou seguir meu coração de qualquer jeito. Não. Tem envolvido uma percepção. A pessoa, ela ela não é impulsiva, né? Ela realmente pega algo para ela. E este algo fica ali germinando, incomodando, falando, não é bem assim, não é bem assim, não é bem assim. O mundo tem mais coisas, e ela em algum momento cede, ou não cede. Então, assim, qual é a imagem operativa no momento? A que lhe foi dada e você não conseguiu combinar com o seu próprio sistema de experiências, ou aquela que realmente nasceu de dentro da sua experiência e lhe deu uma imagem em direção à qual se mover, como uma imagem pedagógica? Quais são as imagens que você usa? É isso que ele está perguntando aqui. Tá? A sua própria experiência na literatura, na vida. Você deixou que uma vida se construísse a partir disso? Batendo de frente contra as dificuldades que surgem por você não fazer as coisas que deveria fazer? E se decidíssemos não fazer as coisas que se espera que façamos? O principal lucro é a sensação de um ato autêntico e de uma vida autêntica. Ela pode ser curta, mas é autêntica. E isso é muito melhor do que aquelas vidas curtas, cheias de tédio. A principal perda é a segurança. Outra é o respeito da comunidade. Mas você ganha o respeito de outra comunidade. Aquela da qual vale a pena ter o respeito. Talvez você perca uma vida organizada, adorável, com as coisas ocorrendo nos momentos tradicionais e nos lugares tradicionais. Você estará isolado de parte de você. Né? Abra mão da vida que lhe é imposta. Vá atrás de você mesmo. Então, você se achará na imagem maravilhosa de uma floresta escura, um lugar que você escolheu onde não existe trilho ou caminho. Quando você está no caminho de outro, você perdeu sua vida. Tá? E aqui tem uma frase da Bíblia que ela é bem interessante, que é e aquele que perder a sua vida por amor a mim, a encontrará. Então, o que ele está dizendo aqui? Cristo se coloca no lugar da vida nessa frase e diz que aquele que perder a sua própria vida por amor a Cristo há de se encontrar, há de encontrar a própria vida. O que ele está querendo dizer com isso? Aquele que abandona uma vida de apenas imagens sociais, onde eu me confundo com a cultura, me fundo com a cultura e olho para dentro. Ouso ousar para a vida, ouso olhar para o Criador que há em mim, né? Por esse processo criativo que eu vivo, este há de encontrar uma vida de fato autêntica. Né? E aí Cristo se coloca neste lugar, e por isso ele fala, aquele que fizer isso por amor a mim, ou seja, por amor àquilo que está além destas formas, né, físicas, destas formas temporais, há de encontrar algo muito mais profundo, que é exatamente esse contato com a nossa essência. Este contato com a essência, e a essência não é uma coisa em si, a essência é esse processo criativo que gera formas, que abandona formas, que modifica formas e que está constantemente recebendo o mundo, integrando com o eu e buscando uma nova forma de agir. O corpo é a fonte das suas próprias imagens. Uma coisa... Ele as fabrica como um fabricante de roupas e elas estão em sua cabeça e nos padrões musculares. Eu vou ser um sucesso, por exemplo. Uma coisa é você ter esse pensamento e depois imitar alguém. Vejo que ele é um estudioso, eu vou ser um estudioso. Eu empresto essa imagem do exterior. Mas para realmente fazer alguma coisa, ler e escrever, eu preciso sentar, pegar o livro, pegar o lápis. Eu preciso me usar. E a partir do momento que eu me uso, aí a imagem é minha. Eu usei um outro como inspiração, mas agora eu tenho uma imagem própria, minha, da minha experiência. Tá? O Campbell fala. Quando o mito se torna eficaz como o corpo e quando ele não se torna? Quando é que a Terra se torna uma imagem operativa, estrutura de um processo de vida? É disso que estamos falando aqui. Eu acho que a sua mensagem é muito boa. Um acontecimento ou uma experiência. O mito pode ser apenas um acontecimento. Algo que lhe é apresentado, mas que não é seu. Afinal, que mito você está vivendo? Quais são as imagens do seu processo estruturante? Aqui, gente, né?
Muita gente, por exemplo, me pede dica de livro. Aqui, qual é o livro maravilhoso que você recomenda que, né, muda a vida das pessoas? Eu não sei qual é o livro que vai mudar a sua vida. Eu sei quais os livros mudaram a minha. Mas o livro que mudou a minha vida, esse daqui é um deles, né? Pode não fazer sentido nenhum para você. Então, uma coisa que eu falo para algumas pessoas é assim: se você realmente quer gostar de ler, você tem que assumir a coragem de ser um buscador. Eu li muitos, e tem até aqui nessa biblioteca, muitos livros que eu não gostei, que eu gastei tempo de vida lendo. Chegou no final e falei, cara, que livro, né? Não me acrescentou em nada essa porcaria. E isso faz parte de quem quer se tornar um leitor. Entrar na experiência de ler, olhar os títulos, olhar as contracapas, se tem alguma nota, né? Ler essas notas, se tem um prefácio, ler o prefácio, se aventurar, comprar, gastar dinheiro com um livro, para não sabendo o que vai encontrar lá às vezes. Né? E esta coragem de buscar, de fazer essa busca sua, pessoal, é o que vai te transformar de verdade num bom leitor. Os erros e acertos que você vai ter ao longo do tempo vão começar a direcionar, né, o teu olfato para bons livros ou maus livros, livros que realmente vão somar contigo, livros que não vão. Você vai começar a perceber os enganos que você comete, você vai perceber quando você compra por impulso ou quando você compra porque você realmente está precisando, né? Então, tudo isso faz parte da experiência de se tornar um leitor. E você só vai adquirir isso, gente, vivendo a tua própria experiência. Eu posso falar um monte de coisa, um monte de pessoas que gostam de ler, pode dar um monte de dica, isso não vai fazer de você um bom leitor. A partir do momento que você pegar, você pode até pegar essas dicas, mas que você começar a fazer, é aí que você pessoaliza. E é aí que você se torna um criador do teu próprio mito pessoal. Beijo pra vocês. Até o próximo.